Deus seja louvado. Meu nome é Elza, moro na cidade de São Sebastião, litoral norte. Quero gravar o meu testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Quando eu morava ali no bairro do Topolândia, São Sebastião, um dia eu estava deitada e sonhei que a minha filhinha tinha 4 meses de idade. E eu sonhei que ela estava num caixote bem pequenininho e num lugar sujo, num quarto sujo, e ela vomitava um sumo, e naquele sumo saía bastante sujeira, cabelo, e eu entrei em pânico, falei, minha filha vai morrer, Senhor, a minha filha vai morrer. Aí naquele momento, a minha mãe estava naquele quarto e falava, não vai morrer não. E uma voz me falava, depois que ela vomitar todo esse sumo, ela viverá. E acordei. E eu pensei assim, Senhor, eu já tenho tanta prova, que ali a prova era cerrada. Antes de terminar uma prova, a outra já emendava. E eu ficava perguntando para o Senhor, Senhor, por que tanta prova? Porque eu olhava assim ao redor de mim, alguém da minha família morava ali, não servia a Deus, né? Minha cunhada também servia a Deus na outra denominação. E eu perguntava, Senhor, por que tanta prova na minha vida? E eu olhava para o céu pela janela da cozinha e o Senhor respondia dentro do meu coração. Mas eles têm tudo, mas não têm a fé que você tem. Não tem o temor que você tem. Não tem o Deus que você tem. Tudo o Senhor me respondia dessa forma. E ali a prova era demais. E depois que eu tive essa revelação, um dia eu estava congregada ali na minha comum, no bairro Topolândia, e minha filha deu um grito. Eu estava amamentando ela ali fora, por lá de fora da igreja, no lugarzinho que a gente senta, não tinha ainda lugar dentro do banheiro, mesinha dentro do banheiro, nem nada. E eu sentei ali por lá de fora, assim, no corredorzinho por lá de fora para amamentar a minha filha. E ali ela veio dar um grito, pensei assim, que será? Olhei para ela tudo e tinha uma irmã ali do lado sentada, falou, irmã, não se preocupe não. De repente foi um pernilonguinho que mordeu ela. E ali terminou o culto, fomos embora, né? E naquela noite eu já não dormi com ela. Ela agoniada, reclamando, chorando. E ali quando foi na segunda-feira, eu fui com ela no médico logo de manhã. Ali os médicos olharam ela, falou que não era nada, que não tinha nada. Aí voltei para casa e continuou ela reclamando. Quando foi de tarde, ela já estava com diarreia. Aí voltei de novo para o médico e as enfermeiras furou o pezinho dela esquerdo. Foram umas 2 ou 3 vezes ali para ver se achava uma veia para pôr ela no soro, mas não tinha veia. E eles falaram, não tem veia, né? Não é nada, essa diarreiazinha vai passar. E eu orando a Deus, crendo que o Senhor ia fazer uma obra espiritual, sem precisasse de uma cirurgia, porque então eu não sabia, né, que ia precisar de uma cirurgia. E aí vim embora e minha filha já estava muito ruim. Já estava só gemendo, se desfalecendo, porque desde domingo até segunda-feira, né, já era para ficar internada, mas então eles não internavam e falavam que não tinha nada. E chegou de noite, chegou a tardezinha, eu falei para o meu esposo, falei, como vamos fazer? Não tenho o que dar para ela, não sei o que dar, e só clamando a Deus. E eu, naquele tempo eu estava assim tão fraca na presença de Deus, desanimada para orar tanto como eu costumo orar, como eu costumava orar. E eu estava assim um pouco fraca. Mas eu orava a Deus mais menos, né, do que antes. Devido à prova, devido à luta, que era muita. E ali eu foi de noite, levei ela de novo. Fomos à tarde, passamos ela no médico, não era nada, voltamos. Quando foi de noite, ela estava pior.
Aí levei de novo. Aí quando foi por volta de umas 23h30, aí chegamos em casa. Isso a gente ia de bicicleta. Eu ia até a cidade, que é uns 20 minutos de bicicleta. Eu ia de bicicleta com meu esposo, com ela no bagageiro, e deixava minha outra filha, que eu tenho outra filha, tinha outra filha de 6 anos. Deixava com a minha cunhada. Mas Deus é tão bom, o Senhor é maravilhoso. Preparou minha cunhada, que era tão amorosa, para morar perto de mim. E deixava minha filha maiorzinha de 6 anos com ela. E levei minha filha de novo no médico. Aí chegou lá, eles picaram minha filha de novo no pezinho, no mesmo pé. Não entendi por que era no mesmo pé. E ali não era nada de novo. Não, ela não tem nada, isso vai passar. Nem soro deu para mim dar para ela na boca. Nem medicou, nem nada. E falou, não, não é nada não. E eu voltei com a minha filha ali já toda triste. E ela só gemendo, já não chorava muito, só gemia. E ali eu olhei para minha filha e falei, santo Deus, minha filha está se desfalecendo cada dia, porque no domingo ela já começou, já é segunda noite e não vejo nem o resultado de nada, não vejo nada acontecer. E eu clamando ao Senhor. Aí chegou de noite, por volta de 23h30, chegamos do médico. Aí eu falei pro meu esposo, deita aí no sofá que eu vou pegar um colchão e vou pôr aqui na sala, que era sobrada, a casa que a gente morava. Vou pôr aqui na sala. E ali eu deitei do lado da minha filha e só vi ela gemer, gemer. E aquilo foi entrando uma angústia no meu coração, uma tristeza. E eu falei, não, não posso nem dormir, que eu já não dormia mesmo, né, de preocupação. E eu falei, não, não posso fazer nada pela minha filha, mas o meu Deus pode. Aí eu fiz igual o Neemias, que fala na palavra do Senhor, né? Não sei em que parte agora que fala, sei que é no Velho Testamento, que fala que Neemias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o Senhor deu 15 anos de vida para ele. E ali eu fiz igual ele. Não que eu lembrei dessa parte, mas dobrei o meu joelho e falei, não, não vou dormir, vou orar ao meu Deus. Ali eu dobrei o meu joelho e clamei ao Senhor com poucas palavras. Falei, Senhor, olha a situação da minha filha. Ela está desse jeito, Senhor. Não recolhe a minha filha. Dá longos anos de vida, Senhor. Me empresta ela por uns longos anos de vida. E ali eu orei ao Senhor em poucas palavras. Encerrei a oração e deitei do lado dela. Quando foi na terça-feira, levei ela de novo no médico. Não era nada de novo. E ali quando foi por volta da tarde, da terça-feira mais à tarde, assim umas 3h, umas 15 horas, né? Ela, olhei a fraldinha dela e já tava assim uns coágulos esquisitos, parecendo sangue. E eu estranhei, eu falei assim, ué, mas ela não come nada, ela só mama no peito. E como tá essas coisas aqui? Aí levei ela de novo no posto de saúde mais próximo. Aí a enfermeira, a médica olhou, disse que também não era nada. E é ali que eu ficava mais atribulada. E minha filha só se desfalecendo. E eu cheguei, eu estava tão atribulada que eu não dava... Ela já tinha 4 meses. Nesse tempo, minha revelação foi com 4 meses de idade que ela tinha. E quando ela fez 6 meses e 22 dias, foi que aconteceu isso. Essa enfermidade nela. Aí, na terça-feira eu levei ela de novo à tarde, eles olharam e disseram que não era nada. E eu falei, Senhor, e agora o que vai acontecer? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha compra, eu não tinha nada. Tinha o Senhor Jesus como tem até hoje. Graças a Deus que o Senhor sempre esteve do meu lado, do nosso lado, né? E aí eu fiquei ali sem saber o que fazer, porque não tinha o que fazer. Aí nisso o Senhor tocou no coração do primo do meu esposo, que é também muito amoroso, a esposa dele também é amorosa. E ele ligou para o meu esposo.
falou: escuta, você quer levar sua filha no médico da minha filha, que atende a minha filha? Só que ele atende particular. E a consulta é R$ 90. Queridos irmãos, eu só tinha R$ 100 no bolso, em casa. Aqueles R$ 100 era para comprar umas coisinhas para nós passar o mês, sabe lá o que seria. Só a misericórdia de Deus. E ali eu fiquei, e meu esposo olhou para ele e falou: se vocês quiserem, eu levo vocês. Nós moramos em São Sebastião e a consulta seria em Caraguatatuba. Aí eu falei: meu esposo falou: o que que você acha? Falei: não, vamos levar sim. Aí pegamos nossa filha, já era por volta de 6 horas da tarde, 18 horas, né? Aí levamos a minha filha. Só peguei algumas roupinhas dela, peguei o meu véu e um pacote de fralda. E levei, né? Porque ela todo de 20 em 20 minutos, de 10 em 10, eu estava trocando ela. Porque a diarreia já estava demais. Ela já estava magrinha, desnutrida. Aí chegamos lá, quando chegamos no médico, ele já estava fechada a clínica. Já tinha fechado a clínica. Aí o primo do meu esposo falou assim: não, vamos na casa dele, porque às vezes eu levo minhas filhas na emergência até na casa dele. Quando chegamos lá, ele examinou a minha filha, bateu na barriguinha dela, examinou, falou: não volta para trás, leva ela, interna na Santa Casa. E amanhã eu passo lá para ver a situação dela. Aí nisso a gente fomos, o primo do meu esposo levou nós, deixou lá e foi embora. Ficou esperando meu esposo para levar enquanto a gente fazia a ficha. Nisso meu esposo ligou para o patrão dele e falou que a minha filha estava doente, né? E que estava internando a minha filha. E o patrão dele ficou lá conversando. Não, põe ela particular, porque eu vou descontando aos pouquinhos do seu salário. Mas o meu esposo já ganhava pouco. Como que ia fazer? E eu fiquei atribulada ali com a minha filha olhando para um lado, olhando para o outro. E meu esposo lá conversando com o patrão. Aí eu escutei aquilo e cheguei na recepção e falei: moça, qual é a diferença entre particular e pelo SUS? Porque eu nem sabia a diferença. E ela olhou para mim e falou assim: olha mãe, a partir do momento que você assinar essa ficha, você já está pagando particular. Pelo SUS, não. E pelo particular, você vai ter uma uma poltrona grande para você sentar ou recostar direito, uma televisão no quarto e vai ficar só você e sua filha. Privacidade. Aí eu falei, na hora o Senhor tocou no meu coração, falou, vai pela humildade. Aí eu falei, não, então faz a ficha pelo SUS. Eu quero ir pelo SUS, internar minha filha. Aí ela já fez a ficha, já estava adiantando a ficha, meu esposo chegou e falou, o patrão falou para colocar a parte. Eu falei, não, já estou fazendo pelo SUS. Aí meu esposo também não discutiu, ficou quieto, falou, então tá bom. Aí quando eu fui entrar pro quarto lá, né, para dentro do hospital, aí não sei se é até hoje, né, o hospital só tinha freiras, eram as freiras que comandavam aquele hospital. E aí a freira me barrou e falou assim, não, você não pode entrar com sacola, com bolsa. Falei, e como eu vou fazer? Minha filha usa fralda, né? E ela falou, não, você não pode entrar com nada. Falei, não, eu vou entrar com o pacote de fralda. E peguei meu véu. Falei, eu vou entrar com meu véu e o pacote de fralda. E minha filha, né? Só. E a bolsa eu entreguei pro meu esposo levar de volta. Com lencinho, pomada, essas coisas de assadura. Eu não sabia como seria, né? E aí entrei. Aí ficou lá e já era tarde, né? Já era mais de 7 horas quando aconteceu isso, de internação. Nisso as enfermeiras levou ela para o quarto, levou a gente para o quarto e pôs a minha filha no bercinho bem pequenininho, branquinho, ficou ali. Só tinha minha filha naquele quartinho. E umas 4 enfermeiras ali. Uma entra e sai, uma entra e sai.
e procurava veia para colocar minha filha no soro, não encontrava, e furava minha filha, foi furando, e eu falei, Senhor, tem misericórdia. E ali já era por volta de 23 horas da noite, e nada, não tinha encontrado veia para pôr minha filha, pôr soro nela. E eu clamando a Deus, falei, eu olhei para a moça, para a enfermeira, e falei assim, enfermeira, se vocês não encontrar uma veia para pôr o soro na minha filha, o que vai acontecer? Aí uma olhou para a outra e falou assim, você viu o que aconteceu com o filho de fulana de tal? Falou o nome da mulher lá. Aí a outra olhou para ela e falou, eu vi. E aquilo doeu meu coração. Falei, santo Deus. Peguei o meu véu, que já estava ali em pé na porta, fui orar ao Senhor no banheiro. Ali eu dobrei o meu joelho e falei assim, de toda a minha alma, com toda a fé que eu tenho no meu coração, apresentei ao Senhor a minha filha. Falei, Senhor, a minha filha está aqui, não sei o que será dela, nem de mim, mas estou aqui, Senhor, de joelhos dobrados diante da tua presença e vou te rogar. Não quero ouro, não te peço ouro, não te peço prata, não peço dinheiro, não peço nada, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor venha ao encontro dela e coloca uma veia, não precisa mais. E fiz a minha oração ali e encerrei rapidinho e já voltei para o quarto e fiquei ali na comunhão, clamando a Deus, clamando a Deus. E as enfermeiras já iam desistir, falaram assim uma para outra, vamos desistir porque não tem veia. Aí ligou para o médico, falou assim, doutor, ela não tem veia nenhuma. Aí ele falou assim, procura no pescoço ou nas virilhas. E elas procuraram também e desistiram, não tinha. Aí nisso foi que eu fui orar ao Senhor e voltei e fiquei em comunhão com o Senhor. Ali uma olhou para a outra, uma enfermeira já tinha saído, só tinha 3 no quarto. Aí uma olhou para a outra e falou assim, vamos tentar a última vez? Se não achar dessa vez, nós desiste. Aí, queridos irmãos e irmãs, quando elas pegaram o mesmo pé esquerdo, que já tinha picado várias vezes no hospital, elas pegaram o pezinho da minha filha e colocaram a agulha. A veia estava ali, para a honra e glória de Deus. E elas olharam, falou assim, olhou uma para a outra e falou, nossa, graças a Deus, tem uma veia. E colocaram o soro naquele pezinho, naquela veia, amarraram a minha filha, parecia um passarinzinho, com as asas abertas. Ela ficou os bracinhos amarrados, os pezinhos amarrados. Quando foi no outro, aí eu fiquei ali, entrei, sentei naquela cadeirinha, não tinha mais nada naquele quarto, só uma cadeirinha. Sentei ali, eu sem janta, sem nada, sem café, sem nada. Fiquei ali clamando a Deus, com meu véu na mão. Quando foi no outro dia, sem dormir, quando foi no outro dia, na quarta-feira, passou o médico por volta de 10 horas. Aí ele pegou minha filha e falou, vamos mãe, acompanha a sua filha. Até então não sabia o que iria acontecer, né? Eu estava fora de mim, eu não estava assim tão lesada que eu nem sabia o que ia acontecer. Se era uma cirurgia, se não era, se ele ia examinar e passar algum remédio. E ali eu falei, tá bom, levei ela, acompanhei minha filha, e eles fizeram um exame de sangue. Nisso com a enfermeira comigo e o médico do lado. O médico falou assim, mãe, ela vai passar por uma cirurgia. Vai ser uma cirurgia delicada, porque ela é muito bebê. Ela tem 6 meses e 22 dias de idade. Então, e eu peguei, abracei a minha filha, mas eu abracei minha filha e segurei ela como assim como sei lá, eu grudei na minha filha e nesse momento o adversário falava no meu ouvido, não entrega ela, não entrega ela porque ela vai morrer. Ela é muito pequena, ela não vai resistir, não entrega. E o Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. E o médico pediu a primeira, a segunda vez, e eu nem estava escutando o médico pedindo. E a enfermeira olhando para mim, e eu ali só. Aí teve uma hora que eu falei, santo Deus, Senhor, eis a minha filha aqui.
Eu vou entregar nas tuas mãos essa filha desse jeito. E que o Senhor me devolve ela com saúde, dando risada para mim, Senhor. Que eu saia daqui com ela com saúde, sorrindo para mim. E entreguei, o médico pediu pela terceira vez. Aí eu entreguei para a enfermeira, a minha filha. E fiquei ali parecendo uma barata tonta. Indo para um lado, indo para o outro. Eu andava para um lado, para o outro, chorando. Aí a enfermeira foi lá, preparou minha filhinha para a cirurgia e voltou para me levar para o quarto. Aí ele olhou para mim e falou assim: mãe, não chora não. Você tem muita sorte. Esses dois médicos são os melhores de Caraguatatuba. Você deu muita sorte. E nisso, um médico pediatra pediu para ligar para esse cirurgião, que até então nem sabia se era um cirurgião, estava tão atordoada. O gastro, cirurgião gastro, que era um excelente. Ele até hoje atende na clínica lá, em outra clínica. Aí eles falaram assim, olha, a cirurgia, eu vou levar ela não sei quanto tempo vai durar. E ali a enfermeira me pegou e levou para o quarto. Falou, ó mãe, você fica aqui esperando, que depois ela vem, né? E eu fiquei ali clamando a Deus, clamando a Deus. A cirurgia durou 1h30. Aí depois ela voltou para o quarto, eles trouxeram ela para o quarto, toda amarradinha, com sonda. E eu fiquei ali, queridos irmãos, ali clamando a Deus. Trouxeram uma cadeirinha de criança para me sentar. Eu sou pequenininha, né? Sou bem pequenininha. Mas uma cadeirinha de criança, só por Deus, para aguentar. É só pela misericórdia de Deus que eu passei esse cálice amargo. E ali eu fiquei sentada ali. Passou um dia, passou 2, e eu só almoçava, porque eu não tinha dinheiro para jantar e nem dinheiro para tomar café. A São Sebastião fica longe, não tinha ninguém para revezar comigo. Minha mãe morava em São Paulo e hoje a minha mãe é falecida. Mas naquele tempo minha mãe morava em São Paulo, minha família toda, só mora 2 irmãos aqui em São Sebastião. E lugar diferente, minha irmã também não podia ficar. E ali eu fiquei sozinha ali, com Deus, é claro, né? O Senhor. E ele passou o primeiro, o segundo, o terceiro, mas Deus preparou visita, preparou fralda, o Senhor foi comigo, não me desamparou. E ali quando foi, e eu não dormi nenhum desses dias. Quando foi no 5º dia, eu já não estava aguentando, 5º ou 6º dia, eu já não estava aguentando de sono. Nem sei como eu aguentei, foi o Senhor que me sustentou, né? Quando foi e tinha muito berço ali, ficou só eu naquele quarto e outra moça com a filhinha que estava operada também, da apendicite. Eu nunca tinha visto o médico dela chegar ali para examinar aquela menina, aquela criança. E aí eu ficava ali. E os médicos da minha filha eram os 2, vinha de manhã e de tarde. Passava 2 vezes por dia ali, de manhã e de tarde. E fazia massagem na minha filha. E aí quando eu olhei para a sonda da minha filha, estava jogando aquele sumo. Era um sumo bem escuro, igual o Senhor falou para mim na revelação. E eu lembrei da revelação, falei, Santo Deus. E ela jogava aquele sumo para fora, jogava aquele sumo para fora. E ela não comia nada, estava no soro só, né, na sonda. E ali, só jogando aquele sumo para fora. E eu peguei, fiquei assim olhando, clamando a Deus, pernilongo. Eu cobri a minha filha com o véu, o persinho com o véu para o pernilongo não morder ela. E ali eu clamando a Deus, sentada na cadeirinha de criança. Uma cadeirinha que só Deus, para me dar força. Foi o Senhor que fez eu passar tudo que eu passei. Me deu a vitória. E passou comigo, junto comigo ali. Eu ia para o banheiro, orava, voltava. E aquela moça que estava ali, um dia olhou para mim e falou assim, Elza, você está aqui pelo particular?
Falei, não, tô pelo SUS. Aí ela falou, como assim? Os seus médicos, o médico da sua filha é 2 médicos. Vem de manhã, examina ela, conversa com ela, faz massagem nela. De tarde vem também os 2 médicos. Aí eu falei assim, é que na minha vida, foi o que Deus pôs na minha boca, né? É que na minha vida, tudo é permissão de Deus. É preparado por Deus. Só isso que eu falei. Ainda olhei para ela e falei assim, olha, ainda vou sair primeiro do que você daqui. Depois eu pedi perdão para o Senhor, que eu não devia ter falado, né, irmã? Mas naquele momento eu falei que eu estava tão com sono, só Deus sabia como eu passei aquele cálice. E ali passou. Quando chegou no 6º dia, eu não estava aguentando mais de sono, de fome, sem tomar banho, porque eu fiquei muitos dias ali sem tomar banho. Depois que eles arrumaram que eu não podia vir embora para casa, que não tinha ninguém para ficar com a minha filha. Aí ali eu não tinha como eu ficar vir embora na hora da visita, porque a hora era curta. Era meia hora de visita. Então não tinha como eu vir em São Sebastião, que é 40 minutos, e voltar, ou mais, e voltar. Não tinha como. Ali no 6º dia, no 5º dia, foi que eles arrumaram um banheiro para me jogar uma água no corpo. E eu só clamando a Deus, que eu não sabia como passei aqueles dias. Só pela misericórdia de Deus. Meu esposo levava a roupa e que eu conseguia trocar só de roupa. E ali eu fiquei clamando a Deus, clamando a Deus. Quando foi no 6º dia, eu estava assim tão desnorteada que eu caí dentro do berço. Fiquei a metade dentro do berço e em pé. Só escutei quando a moça falou assim, Elza, sai do berço, não pode encostar no berço. Tinha um monte de berço ali dentro daquele quarto e nós não podíamos encostar naqueles berços, para não ficar de bactéria, né? E eu acordei atordoada, sentei naquela cadeirinha, olhei para os meus pés, inchado, meus pés pareciam uma batata, e tão inchado. Eu, sei lá, estava desnorteada. Aí eu olhei e clamei ao Senhor, falei, Senhor, olha a minha situação, Senhor. Não deixa que minha filha saia daqui de alta e eu fico, porque eu já não estou aguentando mais, Senhor. E ali fiquei. Quando foi no 7º, todo dia eu perguntava para o médico como que ela está e ele não respondia nada. Ele só falava assim, ela vai ficar bem. Aí minha irmã ainda falou assim que, conversando com eles, ele falou para ela que ela tinha 72 horas para reagir, porque se ela não jogasse todo aquele sumo para fora, ia ter que abrir ela de novo e talvez ela não resistia. Mas isso fiquei sabendo depois que eu saí do hospital, tive alta. Aí, quando foi no 7º dia, no 8º dia, de manhã às 10 horas, o médico passou e falou, Elza, você está de alta com a sua filha. Eu, glória a Deus. Peguei minha filha, o Senhor permitiu de eu sair dali, não me sentindo melhor, né? Que na hora eu nem pensei, também não me sinto melhor. Quem sou eu, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Saí dali com a minha filha, sorrindo para mim e com saúde. Aí chegamos em casa e aquela mulher ainda ficou lá, e o médico não ia quase lá. Mas eu fiquei assim, falei, Senhor, eu nem apresentei aquela mulher em oração. Minha irmã, eu estava tão para baixo, mas tão atordoada, tão atribulada, que eu não tinha ânimo para nada. Só clamava a Deus. Aí eu cheguei em casa, assim, foi a noite que eu dormi, aquela noite. Na quarta-feira de noite. Aí foi que eu fui dormir. E dou graças a Deus que o Senhor foi comigo e sempre será. Louvo e agradeço a Deus, não tenho palavra para agradecer ao Senhor.
porque Deus é bom nas nossas vidas, na minha vida. E o Senhor fez essa obra para mim glorificar o Senhor. Hoje a minha filha se encontra com 21 anos, com saúde perfeita. O Senhor abriu porta de emprego, o Senhor preparou todas as coisas. Dou graças ao Senhor por tudo. Deus seja louvado. Que Deus abençoe todos que ouvirem esse testemunho, que seja para acrescentar mais a fé, porque Deus é bom. Sem Ele não somos nada. Que Deus abençoe todos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Só para acrescentar no testemunho, a cirurgia que a minha filha fez foi de intestino. O intestino delgado grosso entrou para dentro do fino e causou um nó, que eu não sabia, né? E o médico, depois que operou, depois de dias que ele perguntei, eles falaram que foi isso que aconteceu com ela.